O Gambino, eu não sei, ele era um cara que gostava do confronto, ele gostava de encarar a morte o tempo todo. Então, eu não via ele como um cara que dava era muito atrelado a essa parada de maldição. Porque se levasse isso em consideração, ele não mostrava. Porque assim, ele não tinha um amor afetivo tão forte, assim, uma ligação afetiva pelo o Guts tão absurda, mas ele tinha um certo carinho pelo moleque, mano, porque ele, ainda que o pessoal ficasse propagando que o fato dele ter sido criado por ele faz com que eles sejam condenados a uma maldição, né, que é algo que é muito pregado na obra. Você considerando que ele vivia constantemente com esse tipo de propagação Falácias. sobre isso, de falácias, ele ainda assim foi com o moleque, mano. Só que a partir do momento em que ele perde a perna, Aí jogo vi. aí ele leva isso a sério, mano. Eu acho que corrompeu até ele. antes. Corrompeu Acho que ele. uma revolta um pouquinho antes. É quando a esposa dele morre, na verdade, né? Ela morre de Isso. peste. Exatamente, porque ele leva... Ele fala... Todo mundo... Ele é considerado um amuleto... Quando- Um amuleto de azar, né? Quando vê ele jogado no meio da estrada, o pessoal fala, olha, deixa ela levar, porque ela acabou de perder o filho, então não vai durar muito tempo. E o Guts, ele dura, passa ali 3 anos e tal, e quando a mulher morre, ele leva em consideração que aquele menino, aquele feto, era realmente o azar dele, talvez. E é por isso que ele vende o moleque, assim, na ideia do Pazuzu, porque ele vê ele como algo amaldiçoado, eu acho. Eu acho que quando ele perdeu a perna, foi o estopim. Pra ele falar, olha, quer saber? Realmente, porque Tá eu tudo vi ele errado por causa de você. com ele mesmo assim, cara. Assim, tanto é que é Shizu? É Shizu. Shizu, né? O nome É. da prostituta, né? É Shizu. Essa mulher, ela era uma prostituta. Eu fiquei um pouco confuso nessa questão. Ela era prostituta, ou mulher dele, ela era prostituta quando ele a encontrou, ou depois que ela assumiu um relacionamento com o Gambino, ela parou de se prostituir? Como é que funciona essa parada? Olha, agora você pegou. Peguei. Eu acho que não teve um pego, aprofundamento eu nessa acho que parte. não Eles não teve- entraram não sei nesse se no detalhe. mangá- É, isso no mangá. Porque, pessoal, falar de Berserk aqui vai ser parte 1, parte 2, porque até então eu vou querer abordar mais sobre esse tema, porque a gente vai falar só da época de 97, né? Do anime de 97, que foi o que eu acompanhei. E só que, mesmo que a gente fale de 97, desse anime, dessa época, também tem um mangá dessa mesma história. E o mangá, ele complementa mais algumas coisas. Então, se quiser falar dessa mesma época, mais em detalhes o que acontece, eu imaginei que talvez você soubesse um pouco mais dessa questão, que eu citei aqui da Shizu, porque eu não tinha certeza se ela era uma mulher dele oficial. Ele, depois de repente, ter encontrado ela no prostíbulo, tirou ela dessa vida e passou a ter um relacionamento com ela como esposa mesmo. Por isso que eu fico preso, não ao fato de que ele ficou revoltado a partir do momento em que perdeu a perna, e não quando ela morreu, porque a não ser que ela fosse a esposa oficial dele. Ou agora se ela era uma prostituta, ela se envolvia com vários homens. Agora foi um gancho que ele pegou pra poder justificar o posicionamento dele com o Guts, de querer de repente matar ele depois que ele perdeu a perna. Você realmente é uma maldição e tal. Por isso que eu tô tentando associar isso, entendeu? Eu acho que foi mais por conta da perna mesmo, né? Porque ele perdeu a oportunidade de fazer o que mais amava, né? Que sem uma perna você não é nada no campo de batalha. Aí eu vi, porque mulher, cara, aparentemente, como eu falei, ela é definida como uma prostituta até onde eu vi. Isso. Sendo assim, então quer dizer que ele não tinha não era uma esposa, era uma mulher, uma prostituta que ele se envolvia. E ela se propôs a criar criar o Guts. Então, às vezes eu falo, então ele entra fica fora de si quando ele realmente perde a perna. Aí ele começa a fazer, não, você realmente é uma maldição. Foi No ali momento que ele se bebe, corrompeu. fica fora de si. E é muito louco isso, né? Porque ele tinha o Gambino como a figura paterna mais próxima que ele tinha, um laço afetivo era com o Gambino. Ele admirava, mano. E achava que a vida era isso. Era sobre as espadas, né? Era a referência dele quando ele era moleque, né? E essa questão... Acontece até um pouquinho mais pra frente no próprio mangá também, porque Berserk, eu levo o Berserk como dois parâmetros. O Berserk do mangá, ele realmente é o Berserk contado ali, não do começo ao fim, né? Mas ele é muito mais explicado e você tem muito mais profundidade, porque pra falar de Berserk não tem como falar de algo leve, infelizmente, né? Tem muito assunto delicado, tem muito problema, tanto psicológico, físico e por aí vai, fora outros problemas também. No caso dessa meretriz aí, acontece futuramente também com aquele exército da Igreja Católica, Exato. que tem
o cara lá que também se relaciona com uma meretriz também e tal, que depois ela até ajuda a outra própria meretriz também um pouquinho mais pra frente, dentro da obra. Eu acho que nessa daqui era uma meretriz, sim, que ele se relacionou e, querendo ou não, ele tinha ali um afeto com ela, né? Contanto que se ele não tivesse nenhum tipo de importância com ela, quando ela se importou em ficar com Guts, ele não levaria a sério e falava, não precisa, porque ele já é uma criança predestinada a morrer, né? Já tá ali, jogado na lama. Assim mesmo, falou, não, se é pra poder fazer ela feliz, deixa ela levar esse feto, já que ela perdeu esse feto que ela já tinha. Aí vem uma ideia que eu não consegui abstrair no mangá, e muito menos no anime. Se esse feto que ela perdeu seria o próprio filho do Gambino. Isso aí também é algo, verdade. é algo interessante. Interessante, hein? Porque Sim. ele pode ter agido ali com um certo... Vamos compensar, né? Então, por isso que eu falo que quando ele perdeu ela, foi um golpe muito duro, só que aí eu concordo contigo. Quando você perde uma perna no campo de batalha, você realmente não é nada. E você pode ver que ele perde a perna na mesma batalha que o Guts mata o Pazuzu. É. Ele vai de encontro ao Gambino, que ele pergunta pro Pazuzu se aquilo era verdade, ele vai de encontro ao Gambino e ele encontra o Gambino jogado no chão. Ah, é? Porque o Pazuzu parecia ter sido bem depois. Não foi na mesma batalha, bem dizer. Foi na mesma porque batalha. depois que ele derrota o Pazuzu, ele encontra... depois que ele derrota o Pazuzu, ele encontra o Griffith. Logo em seguida, tem uma emboscada pra ele. Ele perdeu a perna antes. Mano, Foi quando ele tava na batalha. Foi quando ele matou a primeira pessoa. Quando ele matou a primeira pessoa, que ele chega, o cara, ele dá uma facada, uma espadada no cara. Sim. Aí quando o cara bate nas costas dele, vai pisar nele, aí chega o Gambino. o Gambino e mata o cara e chega e fala assim, proteja suas costas. Verdade. Ele chega e fala, É, proteja suas bem costas. Isso observado, mesmo. verdade. Exatamente. Verdade. Isso aí acontece depois, mas isso já... É por isso que eu tô falando, que eu tô falando sobre predestinação, né? Você já nasce num ambiente que te... Mano, a gente tem que dar sempre muita atenção a essas paradas, mano. Essa frase que eu abordei, que fala que mostrar que tem uma mão divina que determina o destino das pessoas, que de fato tudo é orquestrado por alguém, mano. Como o Gambino já colocou o Guts nesse caminho, que você percebe que o Griffith é realmente o Guts. Só que quando você tem personalidade, que nem ele finaliza dizendo que os deuses te dão a autoridade para você seguir o seu próprio destino. Só que para isso você precisa conhecer qual é o seu caminho, né? E o Guts, ele tá essa procura. Nessa cena com o Pazuzu, é muito louco, porque enquanto o Griffith, ele é extremamente técnico em batalha, né? Porque ele percebe, numa fração de segundos, que no primeiro contato de força, como é que se fala? De encontro de espadas. E o machado trinca, né? Porque o Guts, ele luta com muita força bruta. Quando ele vai atacar o Pazuzu e assim, os dois simultaneamente, já ele trinca o machado, né? Aí isso é o que salva o Guts logo em seguida. Porque quando existe um encontro de novo, aí os dois vão pro tudo ou nada. Aí o primeiro machado pega na cabeça do Guts e logo em seguida a espada pega na lateral da costela do Pazuzu. Só que o que salva ele é o fato do primeiro encontro de colisão de espadas, Ele ter rachado o machado. ele ter rachado o machado. E ele fala, você é um cara que gosta de brincar com a morte, de se testar o tempo inteiro, mano. O Griffith fala, né? E eu acho que foi proposital ele ter dado a espadada no meio do machado. Sim, mano. eu acho que foi. Eu também acho que foi. Porque é a primeira vez que eu assisti, né? Porque, pessoal, eu sou muito aberto a opiniões, né? O Jota chegou e falou assim, pô, mano, assiste com detalhe. Assiste, vai que aconteceu um negócio aqui. Assiste com detalhes. E quando eu parei mesmo pra assistir, meu, que eu falei, pô, meu, quando você para pra assistir a obra, tipo, é um episódio de 20 minutos, mas você fica 50. Porque você para, estuda e vê. E, tipo, quando eu tive a atenção, porque o Guts, ele é muito bruto, mano. É força bruta pura, né? Então que a espada dele deve pesar 3 vezes mais que ele. Não espada, que era um poste que ele tem nas costas. Você falou que é um pedaço de ferro, né? Na verdade, é um pedaço de ferro. Pô, Não, e a Dragon Slayer, né? Parada pesada pra não caramba. parece estar molada mesmo. E né? o pior que- Pior pra matar dragão. que a Dragon Slayer, quando ela foi forjada, deu mó treta, né? Porque os caras falam, mano, quem que vai usar um negócio desse? É, porque como que... Quem Peraí. que vai usar um negócio desse? Esse é o nome da espada dele? Dragon Slayer. Dragon Slayer. Dragon Slayer. Quando ela foi Matador de criada, dragões. Nome quando incrível, ela foi hein? criada, os caras falam, mano, quem que vai usar um bagulho desse? Joga fora, mano. Joga fora. Aí o Guts encontra ela, né?
Depois de um Ah, tempo, No final do. É porque do o do Ferreiro, né, que Isso, forjou é. ela. É o Goto, né? Isso. É, o Goto. Goto. Exato, bem lembrado. Ele forjou essa espada e até mesmo quem vê essa espada primeiro não é nem o Guts. Não é nem o Guts, é. Aí ele fala, não fala dessa espada pra ele porque senão ele vai querer caçar um dragão. É isso mesmo. Meu, é quem muito fala isso? louco. O Guts. O Ferreiro. O Ferreiro fala isso pra aquele rapaz que fazia parte do grupo dos Falcões também. Caramba, esqueci o nome É o dele. judô? Não, foi o único que sobreviveu porque ele não tava, né, na hora que o estigma Ah, foi o menininho, marcado. né? É, ele não o tava loirinho, na hora né? do que inclusive eclipse. ele fica no lugar do próprio Goto como Sim. um ferreiro depois. É. É. Meu, e é pesado, pesado, pesado. Porque tudo pro Guts tem um peso diferente, né? Até mesmo o braço dele mecânico é uma Pode parada crer, cara. foda também. Não, aproveitando até esse gancho falando do Guts, a gente... Eu sou um cara que observa tudo que fica nas entrelinhas, né? E eu percebo que assim que ele vence o Bazooka e tá saindo, um dos líderes, né? Ele tava representando ali quem era o É Medellín. Tudor. Não, Midland. Midland, né? Midland. É. O cara pega no braço dele e ele puxa de um jeito muito estranho, cara. Ele não me solta. Na hora eu falei, mano, esse cara foi abusado, irmão. Ele tem algum trauma, alguma parada. Não foi normal a forma como ele reagiu após o toque. No anime não mostra, então, né, essa parte do abuso? Não, aí. Não mostra? Naquele, era o começo. Eu falo assim, logo no começo daquele episódio eu já consegui ter esse feeling, Ah, tá, entendeu? tá. É. Posteriormente eu descubro que o Gambino vendeu ele pra. Sim. Por uma Azusa, 3 moedinhas. Por um dia, né? Foi 3 Por uma noite. Por uma uma noite. Por uma noite, mas É. ele vendeu pra quem? Pra um nobre, pra um. Foi pra um general. Era Um pra general? É, porque depois o Guts, ele até fala que matou um general, né, e tal, e que ele até confronta o Gambino por causa disso, né? É porque no anime fica menos explícito como é no mangá. Sim. No mangá fica muito mais pesado, né? Ele amarrado, com a boca amordaçada, ele tentando pegar a espada pra... Dentro da cabana. da cabana, ele tentando pegar a Isso é pesado espadinha demais, dele meu pra Deus do dar uma no cara, mas aí, né? Entendi. Aí depois Agora ele como é vai, forte. aí depois ele Isso vai é confrontar o pesado Nossa, dá Gambino. até um arrepio, É. mano. É Tá pesado maluco. demais. Muito pesado. Tem passagens no Berserk que você tem que estar com o mental em dia, senão você fica meio biruta. Pô,